Os efeitos da crise da Covid começam a ficar cada vez mais claros e o que se vê não é nada bom. A queda da economia vai ser brutal na maior parte do mundo. Em vários lugares, uma queda de mais de 2 dígitos, de mais de 10% ao longo desse ano. Vários países já estão enfrentando uma enorme recessão quando comparamos o resultado do trimestre atual com os trimestres anteriores da sua economia. O nível de desemprego atinge recordes em boa parte do mundo, com uma riqueza gerada que vai ser muito menor do que antes e com nível de emprego que também vai ser muito menor do que antes. Muitas pessoas vão voltar para debaixo da linha de pobreza. E, infelizmente, muitas pessoas vão voltar também a passar fome. O número de pessoas em condição de fome no mundo provavelmente vai se aproximar de 1 bilhão de pessoas. Só existe uma maneira de atenuar esses efeitos. Já que o bolo a ser distribuído vai ser muito menor, mudar as fatias do bolo, o tamanho das fatias do bolo, parece ser uma solução para que menos pessoas sofram, para que menos pessoas morram. Pois bem, boa parte do mundo tem caminhado na direção de tentar mudar o tamanho dessas fatias do bolo. E o único que pode fazer isso, impor isso, é o Estado. No Brasil, a direção tem sido absolutamente contrária. O governo tem tentado, no meio da crise, diminuir o tamanho do Estado, diminuir o poder de interferir no tamanho dessas fatias do bolo do Estado. O governo tem falado em privatizar. E privatizar num momento como esse significa pegar essas pessoas que vão ser jogadas à pobreza e fazer com que elas, sem emprego, tenham que pagar por aqueles serviços básicos que vão precisar para ter o mínimo de dignidade. Pior do que isso, privatizar nesse momento significa vender aquilo que foi construído com o dinheiro público, com o nosso dinheiro ao longo de décadas, no pior preço possível, na bacia das almas, no preço de liquidação total, para que aqueles pequenos grupos que concentram quase toda a riqueza do mundo possam comprar e depois disso, na volta da crise, lucrar em cima de todos nós. Além disso, o governo propõe uma reforma tributária que não mexe em absolutamente nada na regressividade dos nossos impostos. No Brasil, o sistema tributário funciona como um Robin Hood às avessas. Tira dinheiro dos mais pobres através de uma carga absolutamente alta dos impostos sobre consumo e não tributa os mais ricos, com uma carga incrivelmente baixa sobre a renda, lucros, dividendos e ganhos de capital. O governo oferece à sociedade uma reforma tributária que começa aumentando ainda mais os impostos que caem sobre a classe média, os impostos que caem sobre as pequenas empresas, aquelas que têm o regime de lucro presumido como o regime que adotam para poder calcular os seus impostos. Uma proposta que faz com que as empresas que prestam serviços, lembrando que o mundo tem cada vez esse setor de serviços ocupando um espaço maior na economia. No Brasil, ele já é mais de 75% da economia. Esse setor das pequenas e médias empresas, principalmente as pequenas empresas do setor de serviços, as mais prejudicadas com as primeiras medidas propostas pelo governo. Ah, Eduardo, então finalmente eles vão pegar os bancos, as corretoras, porque eles são também do setor de serviços, certo? Errado. Eles fazem parte de uma das exceções, aquelas que terão regras especiais para não terem os seus impostos aumentados. A história continua a mesma. Cobrar mais da classe média, cobrar mais dos mais pobres e aliviar os donos das grandes empresas, aliviar os donos dos grandes bancos, aliviar os mais ricos. É por isso que a Bolsa, mesmo nessa crise, continua subindo, porque o lucro das grandes empresas está preservado. E aí, o lucro dessas grandes empresas está preservado porque essas grandes empresas estão recebendo todo o apoio do governo, mais de R$1 trilhão para os bancos, dezenas de bilhões de reais para os grandes grupos que você tem no Brasil que são próximos
ao governo Bolsonaro, que tem ex-sócios, que tem fundadores fazendo parte dos ministérios, das secretarias do governo. Enquanto isso, centenas de milhares de microempresas fechando no Brasil, porque não conseguem sequer ter acesso ao Pronamp. Chegam no banco e o banco diz que não sabe do que se trata o programa, que não foram informados corretamente. E quando passam o programa, passam em condições erradas, que não estão de acordo com aquilo que é permitido pela lei que foi aprovada, pelas regras que foram aprovadas. Essas grandes empresas pegam esse dinheiro todo do governo, os grandes bancos pegam o dinheiro todo do governo e demitem seus funcionários, como os bancos têm feito. Com isso, o lucro aumenta. Quando o lucro aumenta, o valor dessa empresa aumenta, mas só para os seus acionistas. E aí a ação sobe, e a bolsa sobe. E aí a nossa classe média comemora que a bolsa está subindo. Que bom, olha só, o Guedes está fazendo as coisas certas, a bolsa está subindo. Pessoas que não têm nem ações nos seus investimentos. Pessoas que foram demitidas. Pessoas que vão viver anos muito difíceis pela frente e que, sem saber, estão protegendo os seus algozes, que, sem saber, elegeram carrascos de estimação. Só existe uma maneira no Brasil de evitarmos o caos completo para as pessoas mais pobres e de evitar que boa parte dessas pessoas da classe média que hoje defendem Guedes caiam abaixo da linha de pobreza. Dividir diferente o bolo. Fazer com que as fatias tenham tamanho diferente, aumentando as fatias dos mais pobres e diminuindo a fatia dos mais ricos. Só os bilionários do Brasil, que são um pouco mais de 200 pessoas, têm juntos quase 20% do PIB brasileiro em riqueza declarada. O 1% mais rico do Brasil tem uma das maiores concentrações de renda do mundo, a maior do mundo democrático. Se essas pessoas não aumentarem a sua parcela de contribuição, vai sobrar tudo nas costas daquele que hoje já não tem e no futuro vão estar vivendo uma situação absolutamente caótica. É isso que você defende quando defende Bolsonaro. É isso que você defende quando defende Guedes. Vamos lutar por uma repartição diferente do bolo. Imposto sobre grandes fortunas, uma maior taxação sobre os bancos e ninguém vai embora do Brasil, não se preocupe. Essas pessoas não têm outro lugar no mundo para ter uma vida mais fácil, porque o rico do Brasil tem a vida mais fácil do mundo. Reclama, 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 porque sabe que essa é a maneira de esconder os seus privilégios. Lutemos com todas as nossas forças para que a direção seguida depois dessa crise seja diferente da que está sendo proposta pelo governo. Pelo bem dos 99% do Brasil.